Você sabia que a prevalência do transtorno de compulsão alimentar em adultos gira em torno de 2 a 4% ao longo de toda a vida do paciente? Pois é, dentre os transtornos alimentares que estão no DSM-5, o mais prevalente de todos é o transtorno de compulsão alimentar. E ele vem associado a vários impactos de funcionamento global, sofrimento subjetivo, mas ele ainda é muito pouco diagnosticado e muito pouco tratado. Ele é mais comum do que a anorexia e a bulimia, por exemplo. Bem, e quais então seriam os critérios diagnósticos para o diagnóstico do transtorno de compulsão alimentar? Será que ter um episódio apenas de compulsão é o mesmo que ter o TCA? Então, na verdade, não. Para que a gente feche realmente o diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar, ou TCA, segundo o DSM-5, nós precisamos ter todos os critérios A, B, C, D e E. Eu vou começar a falar do critério D, já que eu já comentei um pouquinho a diferença de TCA de um episódio isolado de compulsão alimentar. Então vamos a ele. O critério D, ele diz que o transtorno ele precisa acontecer pelo menos uma vez por semana nos últimos 3 meses, ou seja, ter só um episódio não fecha diagnóstico. Agora, falando do critério A, ele diz que o paciente, ele geralmente consome uma quantidade muito maior de alimentos do que outros que comeriam no mesmo tempo e sob circunstâncias iguais. Além disso, eles experimentam uma perda de controle sobre o comportamento alimentar durante esse episódio. Já o critério B, ele diz que os episódios de compulsão alimentar estão associados com pelo menos 3 dos 5 itens seguintes. 1. Consumir alimentos mais rápido do que o normal. 2. Consumir alimentos até sentir-se desconfortavelmente cheio. 3. Consumir grandes quantidades de comida, mesmo sem fome. 4. Consumir alimentos sozinho, devido ao constrangimento sobre o quanto se está comendo. E 5. Sentir-se enojado, deprimido ou culpado após essa compulsão. O critério C, ele diz que, em geral, há um sofrimento significativo sobre a compulsão alimentar. E por último, o critério E, ele diz que a compulsão alimentar ela não está associada a comportamento compensatório inadequado relacionado à bulimia, anorexia, por exemplo, e não ocorre durante o episódio de um deles. Então, esses são, como eu falei, A, B, C, D e E. E nós precisamos ter todos esses, tá? E agora eu vou dizer um pouquinho sobre a gravidade. Como é que a gente classifica a gravidade do TCA? Então, essa gravidade a gente classifica de acordo com a frequência dos episódios de compulsão alimentar. Então, a gente faz assim. Ela é leve se acontece de 1 a 3 episódios de compulsão por semana, moderada de 4 a 7 episódios de compulsão alimentar por semana, grave quando ela vem de 8 a 13 episódios de compulsão alimentar por semana, e ainda tem a extrema, que é aquela em que o paciente tem 14 ou mais episódios de compulsão alimentar por semana. Um quadro já bastante grave, né? Bom, além disso, nós também temos um questionário muito usado nos nossos consultórios. Esse questionário, ele chama questionário sobre padrões de alimentação e peso. A sigla é o QEWP5. Esse questionário traz uma série de perguntas, o paciente vai respondendo e nos ajuda a chegar também no diagnóstico mais assertivo para esse paciente. Bom, o TCA, como eu comentei lá no início, ele ainda é muito pouco diagnosticado e tratado, infelizmente. Tem dados aí que dizem que apenas 5% dos pacientes que têm esses critérios diagnósticos para o TCA tiveram esse diagnóstico realizado, ou seja, tiveram realmente esse diagnóstico de TCA. Ele traz riscos de várias doenças ligadas à síndrome metabólica e também transtornos psiquiátricos. Quase 80% dos pacientes que têm TCA tiveram pelo menos um transtorno psiquiátrico comórbido, sendo que dentre esses a ansiedade acabou sendo o mais comum. É muito importante reconhecer os sinais e sintomas desse transtorno e buscar a ajuda profissional para o diagnóstico e tratamento adequados. Uma outra coisa que eu queria comentar é que 20% dos pacientes que têm TCA têm peso normal,
Ou seja, o transtorno de compulsão alimentar, ele não é exclusivo do paciente que tem apenas sobrepeso ou obesidade. Por isso, é muito importante a gente avaliar através dos critérios diagnósticos que eu comentei com vocês. Então, se vocês identificam, algum desses critérios, ou se vocês fecham um diagnóstico para o TCA, ou conhecem alguém que tem esses critérios, avise para procurar ajuda, tá? O TCA, ele tem tratamento e o tratamento dele traz muita qualidade de vida para esse paciente.